Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que vieram. O Senhor escolheu vocês para estarem aqui e eu os saúdo e é grande alegria ver vocês aqui. Nosso irmão Luiz, seja bem-vindo. Nossa irmã Elisângela, bem-vinda. Sabrina, né? Pela primeira vez, Sabrina, e nosso filho Wilton, né? Nossa nora Sabrina, nosso filho o Anderson, o Wilton, nosso irmão, aqui, trocando aqui as bolas, amado, mas tudo certo, né? Sentindo aqui falta de alguns irmãos, a gente sente, somos o corpo de Cristo, né? Falta uma, a gente sente, mas tudo bem, mas sempre Deus escolhe mais pessoas e manda até aqui. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele prepara tudo para nós. Por mais que façamos obras, por mais que nos esforçamos, não é pelas obras, amados, é pela pura misericórdia do nosso Deus. Um abraço aqui por nossos irmãos, nossos amigos do Face, né, do YouTube. Isso, Luan, o nosso técnico aqui, o nosso irmão Levitas de Sião, prepara aqui a casa, né? É o homem da internet, uma bênção de Deus. Glória a Deus, amados. Sintam-se abraçados todos pelo Espírito Santo de Deus, pelo Evangelho de Cristo, o qual vamos abrir agora, deixando bem claro que nós não perseguimos aqui nenhuma religião, nenhuma denominação, não perseguimos aqui nenhum pastor. Esta pessoa que vos fala na qualidade de pregador é apenas um dispenseiro fiel dos mistérios de Deus e tem a missão de abrir o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Cristo, amados. E por favor, não se sinta ofendido, apenas eu quero pedir que você venha a se adequar ao Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, amém, amados? E vamos lá, sempre nas nossas reuniões gostamos de pedir aos amados que tragam sempre uma Bíblia, ou então pode ser aí o aplicativo no seu celular, deixa aí no modo voo silencioso. E se você não trouxe, não se sinta constrangido, sinta-se à vontade, você vai ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. E assim, vamos abrir aí, amados, a Bíblia no livro de Tito, no capítulo 3, versículo 3. Em nome de Jesus. Irmão Zé, leu uma bênção, hoje diferente, um dia especial, isso? Muito bem, amado. Glória a Deus. Hoje temos aniversariantes, isso aí, Zé? Temos aí muita gente aí aniversariando, os nossos irmãos, né? Já estão abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos então aí, amados, Tito, capítulo 3, versículo 3, que diz: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-os uns aos outros. Versículo 4: mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo.
amados. Estamos na graça de Deus, amados. Este é o segundo pacto estabelecido por Deus, iniciando pelo apóstolo Paulo, o qual foi escolhido e dado a ele a graça de Deus para levar o evangelho ao povo gentil, aos reis e aos da casa de Israel. Começou então pelo apóstolo Paulo. Paulo, apesar de ser um cumpridor da lei, tremendo cumpridor da lei, religioso, judeu, ele não sabia, mas ele já era um predestinado por Deus. Como diz as escrituras, elas falam que elas já previam a graça de Deus um dia, pela fé, desde Abraão, quando o Senhor fez a promessa a Abraão, que bendita seria todas as famílias da terra, e seria através da fé. Ele estava falando da graça de Deus. E chegou, amados, chegou, foi estabelecido o segundo pacto, o evangelho de Cristo. Nosso pacto é pela fé, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Então, e o Senhor nos escolheu e nos salvou puramente pela misericórdia dele, não é pelos nossos esforços, não são pelos nossos méritos, não são pelas nossas obras. No primeiro pacto era pelas obras, era pela lei, cumpriram a lei e eram justificados pela lei, mas os que estavam sem lei, que partiam sem lei, diz a palavra, que iriam perecer. E também aquele que tinha lei e só ouvia a lei, só era um ouvinte da lei, porém não praticava a lei, diz a Escritura que seria julgado pela lei. Mas esse não é o nosso pacto, amados. O nosso pacto é o segundo, é o da graça, o que foi estabelecido depois da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, não são pelas obras que somos salvos, simplesmente porque o Senhor nos escolheu e pela misericórdia dele e pelo Espírito fomos lavados, da regeneração e renovação, pelo Espírito Santo de Deus, e segundo a misericórdia dele, nos salvou. Amados, isso é um privilégio. Agora, e aí, salvos, o que fazemos? Podemos fazer o que quisermos da nossa vida? Podemos ir para o mundo, praticar tudo o que é da carne? Aí é que está o segredo, amados. Claro que não. Você está na graça, você vai viver em graça, você vai ser guiado pelo Espírito, você vai ser alimentado pelo Espírito. De que forma, amados? Vivendo as coisas de Deus, entoando hinos, louvores, salmos, cânticos ao Senhor, como temos feito aqui, alimentado a nossa alma, abrindo o Evangelho de Cristo para vocês, para os irmãos do Face, do YouTube, e assim vai. E essa palavra, esse Evangelho, o nome de Cristo sendo reconhecido por aí afora, que muito pouco sabe disso, das revelações dos mistérios de Deus trazido aqui. Eu mesmo passei muitos anos numa congregação pentecostal, mas era totalmente diferente, até que o Senhor Deus nos revelou a graça dele, chegou até nós a graça dele, chegou no nosso coração a alegria do Espírito Santo de Deus, movendo em nós de podermos estar juntos com vocês, louvando o nome do Senhor, trazendo a palavra do Senhor, falando do amor de Deus, do amor incondicional de Deus, dando o seu único Filho
Jesus Cristo para nos salvar, padecer por nós naquela cruz, que condenou o pecado na sua própria carne, levou com ele todas as nossas iniquidades, levou os nossos pecados, levou aquela lei de Moisés, levou as ordenanças, aqueles mandamentos, amado, e tão somente escreveu a lei do Espírito dele no nosso coração, e assim não lembrará mais das nossas iniquidades e dos nossos pecados, amados. Então, somente agora o nosso maior inimigo são as manifestações das obras da carne. Isso nos vem a certeza que o nosso maior inimigo hoje, por incrível que pareça, é o homem mesmo, amados. Não é diabo como dizem por aí, não é demônio como dizem por aí, amados. Nós veremos aqui no andar, ao abrir este evangelho, mostraremos a vocês que o maior inimigo do homem é ele mesmo. De que forma? Com as manifestações das obras da carne, amado. É disso que temos que ter cuidado, pois o Senhor que sustenta todo o universo com o poder da sua palavra, que a palavra ela tem poder, ele também colocou todas as coisas debaixo dos pés da igreja dele. Ele deu poder à igreja dele, amados. E a igreja dele, eu, você, nós, amados. Amém? Deem um glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é motivo de você alegrar o seu coração, amado, e saber que agora você só depende de Deus, é entre você e Deus, porque a inimizade que havia causado pelo pecado, distanciando o homem de Deus, o Senhor Jesus Cristo resolveu aquela inimizade. Ele resolveu o problema espiritual também do pecado, ele resolveu o problema espiritual com o inimigo que aterrorizava, que era a morte, era o diabo. Vocês vão ver lá em Hebreus 2,14, que ele já foi aniquilado. Ele já foi aniquilado, o espiritual, amado. Então somente depende de você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver lá em Filipenses, capítulo 3, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9, que diz: e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém, amado? Esse é o pacto da graça. A nossa justiça, ela vem pela fé. Fomos justificados pela fé, pela graça, pelo sacrifício de Cristo, puramente, amados. Antes da cruz, o povo judeu, o povo que estava debaixo da lei, era julgado pela lei. Mas nós fazemos parte do povo gentil, viemos do povo gentil, sem lei, então somente estamos debaixo da graça de Deus, pela fé, puramente pela fé. Nós só precisamos crer, nós só precisamos usar a fé. Deus fazendo na nossa vida, Ele é Deus. Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus, amado. Não precisamos fazer sacrifício, não precisamos fazer promessas, não precisamos fazer campanhas, fazer algo físico, material, que o homem veja, que o homem possa pegar, amados. O nosso pacto é pela fé, tão somente pela fé, porque sem ela é impossível agradar ao Senhor Deus. No livro de
Efésios 5:18, vamos lá? Efésios capítulo 5, versículo 18. Que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, amados, do Espírito Santo de Deus. Muitos até dizem, quando nas práticas do mundo, convivendo com as pessoas praticantes das obras da carne, ouvia muitas heresias, que dizia, quando embriagava, podia dirigir melhor, ficava mais solto, né? Extrovertido, a timidez ia embora, né? Fica rico e tudo mais. E outras asneiras aí do mundo, mas graças a Deus que Cristo nos salvou, nos amou primeiro e nos deu o discernimento do Espírito Santo e nos derramou a graça dele para sabermos suficientemente a separar o que é bom, o que é ruim, o que é lei, o que é graça, certo, amados? E nós não precisamos nos embriagar de vinho, só precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Não precisamos de álcool, não precisamos de droga, que no mundo era diferente, né? Hoje não. Fomos revestidos pelo poder de Deus, fomos achados por Ele. Mesmo sem lei, sem cumprir as leis, os mandamentos, já nascemos debaixo da graça de Deus, depois da cruz. Ao contrário de Cristo, ele nasceu de mulher e debaixo da lei, mas tudo para se cumprir a lei. Próprio Deus se fez carne, se esvaziou de si mesmo, experimentou toda a lei, ele não revogou a lei, ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Mas o nosso caso não nascemos debaixo da lei, nascemos já debaixo da graça de Deus, justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e não justificado pela lei por sangues de bode, de touro, de holocaustos, de oblações, amados. Amém? Hoje, o que ocorre? Nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, louvamos ao Senhor com alegria. Ontem mesmo estávamos aqui louvando a Deus e o tempo passou que nem percebemos. E quando de repente a gente olhou, já tinha se passado mais de 3 horas e a gente nem sente, coisa que no mundo era totalmente diferente, né? Nas embriaguez do vinho, da vida. Amado, veja o que Deus faz com a gente. Veja o que Deus faz com a gente. Nos escolhe, nos chama, nos dá um trabalho, nos dá uma obra, nos dá o Espírito Santo, gratuitamente derrama a graça dele, a salvação dele na nossa vida, né? E o reino de Deus já começa agora para nós, porque o reino de Deus também, o Senhor Jesus, ele até disse que o reino, quando perguntaram a ele não viria de aparência exterior, de forma que você veja, e sim interior. De que forma, amados? Dentro de você. O reino de Deus, dentro de você. O Senhor Jesus, quando disse que na casa do Pai há muitas moradas, que ele iria preparar lugar para vós, mas voltaria para ele mesmo, amado. Ele estava falando de vocês, da casa dele, a morada dele, vocês mesmos, a igreja dele, fazendo morada dentro de vocês. E agora, tão somente, vocês devem se encher do Espírito dele. Ele é o Espírito, o Senhor Deus é o Espírito, Jesus, ele é
o Espírito, e ele clama em você, Abba Pai. Glória a Deus. Digam, Abba Pai. Glória a Deus. E assim, amados, no versículo seguinte, 19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha aí, como você vai se encher do Espírito Santo de Deus, praticando as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas que agradam a Ele, salmodiando, com cânticos, salmos, louvando o nome do Senhor com alegria, como nós sempre temos feito, amado, e assim estamos nos enchendo do Espírito de Deus, porque aquela inimizade que havia, aquela parede que havia entre o homem e Deus, aquilo foi tirado, o Senhor Jesus Cristo resolveu, agora nós temos contato direto com o Senhor Deus e o Espírito Santo em nós, amém? Ele está em nós, Ele vive, Ele reina, o nosso Redentor, Ele vive, Ele é o Espírito, você não pode vê-lo, porque Ele é Espírito, mas Ele te vê, conhece teus pensamentos, sonda teu coração, Ele sabe o que se passa no teu coração, até a palavra ao chegar à tua boca, Ele já sabe o que tu vai dizer, amado. Por isso que é tão somente bom buscarmos a Ele, o adorar em espírito e em verdade, buscar a Ele, o reino dEle, a justiça dEle, amado, e tudo nos é acrescentado, até o que não pedimos. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pedimos. A palavra diz que nós não pedimos como convém. Nós não pedimos como convém. Está vendo só aí? Ou seja, não sabemos orar. Não sabemos orar ao Pai. Não sabemos pedir. Está vendo aí? E o Espírito Santo de Deus é quem intercede junto ao Pai por nós e com gemidos inexprimíveis, porque Ele nos conhece, nos sonda, amados. Por isso, tão somente o bom é nos encher do Espírito Santo de Deus, viver as coisas de Deus, viver as coisas do alto, as coisas que agradam ao Senhor e nos abster das manifestações das obras da carne, que nós veremos aqui, amado, prevenindo vocês aí, amém? E no versículo 20, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa o problema que você esteja passando, a aflição que você esteja vivendo, o desespero que você esteja vivendo, amado, lembre-se, dê graças ao Pai por tudo na sua vida, dê graças a Deus por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não blasfeme, não censure, por mais que você pense que o problema é grande, lembre-se, por mais que na sua mente você pense que o problema é grande, eu te digo, ele não é maior do que o nosso Deus que nos criou, que a tudo criou, criou o mar, o céu, a terra, a fonte das águas, o autor da vida, o autor da criação, o Deus que faz morrer, faz viver, amado, e tudo Ele pode na sua vida, o que mais Ele não pode, amado? Com o que você está preocupado? De que você tem medo? De que problema você tem medo? Encha-se do Espírito Santo de Deus e deixa as coisas rolar, que essa peleja não é tua, ela é dele, é do Senhor. Ele nos fez filho, Ele não chama mais de servo. Não somos escravos não, amados, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tão somente o adore,
Nós não sabemos o que você está passando, qual o problema que você está enfrentando, mas o nosso Deus, Ele sabe. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você pede a Ele. O que você pede é pequeno, amados. Rei Salomão, ungido rei, ele não sabia governar, não tinha nem prática. O pai dele, homem experiente, um homem segundo o coração de Deus, rei Davi, e veio ele, Salomão, a oração que ele fez ao Senhor, quando ele teve o primeiro encontro com o Senhor, o que ele pediu? Pelo menos até aí ele teve a sabedoria de pedir a Deus, de fazer só um pedido. Ele só pediu a Deus sabedoria. Ele só pediu a Deus sabedoria para governar. Ele podia ter pedido muitas coisas, dinheiro, riqueza e tudo mais, porque o nosso Deus é poderoso, dono de todas as coisas, de tudo. Ele não precisa nada de nós, de bens, de materiais, de dinheiro, porque tudo é dele, até a nossa vida é dele. Quando cumprir os nossos dias aqui, nossa matéria voltará à terra e o nosso espírito voltará para ele. Nosso espírito não vai para ele, vai voltar para ele, porque já somos dele. Antes mesmo do nosso corpo informe, ele nos fez espírito, amados. Então, rei Salomão só pediu a ele sabedoria somente. E como o Senhor sonda os nossos corações, prova os nossos pensamentos, o que ele fez? Como ele só pediu sabedoria e não pediu outras coisas, Deus deu a ele sabedoria, riqueza e tudo mais que ele não pediu. Rei Salomão, esse é um exemplo para nós. Muito cuidado quando falarmos com o Senhor. É bom tão somente que o adoremos em espírito e em verdade, nos encher do espírito dele, que se manifeste em nós os dons do espírito dele, os frutos do Espírito de Deus, e assim nos aproximarmos mais dele, porque ele já está perto de nós. O Senhor Jesus já nos aproximou, ele tirou a inimizade que havia entre nós, nos aproximou, amado. Agora tão somente é nos achegarmos a ele, porque ele já se achegou a nós, através do sacrifício único, sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. E lá no livro de Gálatas, vamos ver, Gálatas 5, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha aí, amado, a nossa briga aí, o nosso inimigo hoje, quem é? Não é diabo, não é demônio. Nós devemos colocar os pés no chão, cabecinha no lugar, nos encher do Espírito de Deus e assumir nossos atos, amado. Ter muito cuidado com isso. Se estamos em espírito, cheio do Espírito, vamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, porque olha só, o nosso maior inimigo quem é? O espírito, a carne, um lutando contra o outro, para que não façamos o que queremos. Está vendo aí? E muitas vezes deixa ceder, o lado mais forte vence, que são as manifestações das obras da carne. Vence. Aí a pessoa diz: foi o diabo, foi o demônio, foi meu inimigo. Foi o inimigo, amados. Você deixou o inimigo da carne vencer teu maior inimigo, é a carne. A carne, amado. Carne, não é espírito não, não é diabo, não é demônio, não é carne, tua carne. Você não alimentou mais o teu espírito, se alimentou tua carne, deixou brigar entre eles, o mais forte venceu, a carne venceu. Então, diz mais aqui, vocês verão aqui, no versículo em diante: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Se você é guiado pelo Espírito, amado, você não está debaixo da lei, você não vai fazer sacrifício. Na lei é que tinha sacrifícios, holocaustos, oblações e tudo mais. Você pecava, você ia fazer as coisas que eram da lei, pagar sacrifício para tirar pecados, amado. Só que hoje, no nosso pacto, sacrifícios não tira pecado não tira pecados. Então, você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. No versículo seguinte, ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Veja só, antes disso aí. As obras da carne, amada, elas são manifestas. Isso significa o quê? É o que dizem por aí, que é demônio, que é diabo. A carne, ela tem desejos, a carne, ela tem impulso. Parece um diabo, parece um demônio. Mas a palavra diz que elas são manifestas, amado. E isso é o que faz lutar contra o teu espírito. Briga com o teu espírito. Por isso que você tem que alimentar mais o teu espírito. E assim você vai fazer o que agrada ao Senhor, a Deus. Olha só, esse rol aqui, este rol de obras da carne que eu vou ler para vocês ali, que muitos dizem por aí que é demônio, amado, esses são os inimigos da carne, é a carne que se manifesta na carne, não pense que é demônio não. Olha só aqui, os inimigos, demônio é o que são, mas da carne, quais são? A prostituição, um deles, uma obra da carne, que dizem, é a pomba gira, é a pomba que roda, que quica, né, para todo lado, né? Pomba que quica, que gira, né, para todo lado, né? É o que dizem por aí, que deveriam tomar vergonha na cara, abrir o evangelho do Senhor e dizer a verdade, aprender a assumir seus atos, que não há demônio, não há diabo, o que há é manifestação das obras da carne, amado, impulso. Tem que aprender a controlar os impulsos da carne. E aí vem mais. Impureza, a lascívia, a idolatria, amados. Essas coisas por aí dizem que é pecado, né? Mas no nosso evangelho da graça, que o Senhor derramou em nós, o que a gente viu que é pecado, segundo vimos no livro de Pedro, 1 Pedro, é a transgressão da lei, aquela mesma lei de Moisés, aquilo é que era o pecado, a transgressão da lei, mas o Senhor Jesus já resolveu aquele problema, e isso aqui, esse rol que estamos lendo aqui, agora, são manifestações das obras da carne, não é o pecado não, porque o pecado espiritual, o Senhor já resolveu lá na cruz. Olha o que ocorre, agora depende de você mais. Ele deu poder à igreja, ele colocou todas as coisas debaixo do pé da igreja. Agora, como é que você não consegue se controlar? Como você não consegue frear os impulsos da sua carne? Como você não consegue frear as manifestações das obras da carne, amados? E aqui prosseguindo, ó, são elas, idolatria e tudo mais. Amados, como o homem gosta de idolatrar o homem, amado. Isso é terrível. Olhe que o Senhor Deus não divide a glória dele com quem quer que seja. Jamais eu vou pregar a palavra do Senhor esperando receber um título do homem, esperando receber um título de pastor, de apóstolo, de missionário, que quer que seja. Sou um dispenseiro fiel dos mistérios de Deus e levarei esta palavra onde o Espírito de Deus me guiar, porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus e Ele se manifesta em mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória dEle. Não preciso de bens, não preciso de materiais, não preciso de dinheiro, só da glória de Deus, só de servir a Deus, me gloriar nas minhas fraquezas, nas perseguições, nas tribulações, amados. Dessa mesma forma você deve fazer e assim alimentar o seu espírito, a sua alma, combater essas manifestações, amado, porque agora dependa de você, não tenha medo de diabo, de demônio, não, amado. O maior inimigo seu é você mesmo.
Só depende de você agora. Agrade o Senhor, encha-se do Espírito de Deus. E mais, olha só aqui. Além da idolatria, a feitiçaria, amados. Olha só aí. Feitiçaria, obra da carne, amados. Não pense que um demônio, um diabo, vai fazer algo com você, porque alguém lá mandou, foi lá num terreiro lá, não sei de quê, fez um trabalho lá, mandou, ele foi lá te colocar feitiço, macumba, amado. Não faz, não. Não vai, amado. Sabe por quê? Senhor Jesus Cristo já resolveu esse problema, lá na cruz. Ele já aniquilou esse inimigo espiritual. Vai lá, abre Hebreus 2,14 e olha lá. Leia, amados. Cristão tem que ler Bíblia, cristão tem que se instruir. Lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo? Cuideis para não ser desenganado. Cuidado com os falsos profetas, falsos mestres, colocando o demônio, o diabo em vocês, pondo medo, ameaça, culpa em vocês, onde já se viu, anulando o sacrifício da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, estamos debaixo da graça, nós não anulamos o sacrifício da cruz, esta é a verdade. Quem conhece a palavra de Deus sabe o que eu falo, é verdade. É só seguir passo a passo este rol aqui que estamos abrindo, o que vai ver. E mais aqui, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes, amados. Essas são as manifestações das obras da carne, do homem mesmo, amado. Não é demônio, não é cão, como dizem por aí, não é diabo. Não tem Zé Pilantra, não tem. Não tem Zé Pilantra, não tem pomba que quica, que roda, que gira, não tem. Não tem, amados. Deus é o Espírito, o Senhor é o Espírito, o único que sonda nossos corações, que prova nossos pensamentos, que transforma a nossa vida. Ele faz morrer, faz viver, escreveu teus dias no livro da vida, amado. Tudo aqui, amado, que se passa na sua vida, não fique esperando que alguém vai profetizar na tua vida, vai revelar na tua vida, não, porque o Senhor já escreveu lá no livro da vida. Então somente guarda teu coração para Ele, para o nosso Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor, mas Ele tudo fará, confia nele. Confia nele. De que é que você tem medo? Está com medo de quê? Está com depressão por quê? O Senhor já tirou a inimizade. Já tirou a inimizade que havia entre você e Deus, causado pelo pecado, amado. Ele já resolveu esse problema. E mais aqui, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus, amado. Se praticar essas coisas aí, amados, não tem questão de inferno não, quando morrer não, amado. Praticou as obras da carne, não entra no reino. O reino é este aqui que estamos vivendo, que o Senhor preparou por nós, a graça dele que ele preparou para nós. Agora, se praticar algumas dessas obras aí, fique sabendo, terá consequência, vai ser punido por ela na carne, sua carne vai sofrer. Sua carne é quem paga, sua carne é quem vai sofrer, amados, por culpa sua mesmo, porque o Senhor já resolveu o problema espiritual. Ele já te libertou da lei, do pecado e da morte espiritual. Amém? Então somente depende de você. Alimenta o teu espírito, encha-se do Espírito Santo de Deus. No versículo seguinte, mas o fruto do Espírito é. Olha aí, amado, de que é que você vai se encher? Agora a parte melhor, né?
a parte boa. Você já se livrou das manifestações das obras da carne. O que vem para você? O que é que você tem que praticar? E você me diz, me diga o que é que eu faço então para me encher do Espírito Santo de Deus. Olha aqui o que a palavra revela para você aqui. Porque, amado, revelação está na palavra de Deus. A tua revelação é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Aqui está. Não espere que homem nenhum venha profetizar na tua vida, não trazer algo novo na tua vida, não trazer adivinhação na tua vida, não. Porque o que Deus tem preparado para você está ali, no Evangelho dele. Este é o Evangelho de Cristo. E mais, se houver um outro Evangelho que não seja o de Cristo, seja anátema, seja maldição. Seja maldição. E olha aqui, então o que fazer depois desse rol de obras da carne? E o que fazer então para nos encher do Espírito de Deus, amado? Você vai praticar o que aqui? Olha aí, os frutos do Espírito, que é o amor. Está vendo aí? O amor, o maior dom de Deus. Não adianta você ter dom de profecia, da fé, de cura, de milagre, de sabedoria, domínio próprio, e por aí vai, amado. Se você não tiver amor, de nada adianta. O maior dom de Deus, o amor. Olha aí, um dos frutos do Espírito que você vai praticar: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Tem manso aí? Tem tranquilo aí? Pessoas tranquilas? Mulheres de Deus, homens de Deus, tranquilos? Então, a mansidão, o domínio próprio, amado. Você ter o domínio próprio, você controlar seus impulsos quando vem a ira, a raiva, quando alguém te faz raiva. Diz uma palavra que a palavra é terrível, ela tem poder, amados. A palavra, ela tem poder. É bom que você use a palavra para abençoar teu irmão. Use a palavra para abençoar teu irmão, ela tem poder, amados. Foi com o poder da palavra que Deus fez todas as coisas. Tomem cuidado com a palavra. Então, o domínio próprio, tenha o domínio próprio. Aprendam a controlar os impulsos da carne. E assim, naquela briga, a carne contra o espírito contra a carne, você vai ter o domínio próprio. Você vai alimentar o seu espírito, amado. E mais, contra estas coisas, se você praticar essas coisas aí, contra elas não há lei. Não precisa sacrifício, não precisa sangue de touro, de bode para pagar pecado, amado. Como muitos ainda estão debaixo desta lei até hoje. O Evangelho de Cristo aí aberto, muitos homens de Deus, muitos pregadores de Deus, sem interesse algum, puramente pela graça de Deus recebida, a misericórdia de Deus recebida, o Espírito de Deus recebido, cheio do Espírito Santo de Deus, se propõe a propagar o Evangelho de Cristo também gratuitamente, amado. Que Deus nos dá meios para tudo, é Ele que supre as nossas necessidades, amém? E aqui, e no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, vamos lá, amados. Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós sois santuário de Deus, amados. O Espírito de Deus habita em vós. Foi para isso o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, para estabelecer esse pacto, o pacto da graça dele, que é pela fé.
para ele vir fazer morada em você. Você é santuário dele, do Espírito Santo, do Senhor da glória, Rei da glória, o Espírito. E seguindo, e que o Espírito de Deus habita em vós, no 17, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não adianta perseguir o pregador, porque abriu o Evangelho de Cristo, porque se tentar destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não sou eu que digo, está escrito. Glória a Deus. Não adianta perseguir o povo de Deus, os pregadores de Deus, os pregadores, os dispenseiros fiéis dos mistérios de Deus. Porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Vocês são santuário de Deus, amados. Amém? Sintam-se privilegiados. Procure retribuir ao Senhor o máximo possível diante desta palavra. E no livro de Hebreus, vamos lá, Hebreus 10, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. A lei, amado, a sombra dos bens futuros, ou seja, antes da cruz, era a lei, mas ela só era a sombra do que viria futuramente. A lei era a sombra da graça de Deus, a lei era a sombra da fé, amados, dos bens futuros que viria. E no versículo seguinte, de outra maneira, não teria deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados que prestavam o culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Seria, mas todo ano eles tinham que fazer aquilo ali, né? Todo ano um sacrifício para pagar pecado com sangue de bode e de touro. E no nosso pacto isso não funciona, sangue de bode e de touro não paga pecado. Então aquela lei ela já era sombra do que viria futuramente. E no versículo seguinte, mas nesse sacrifício cada ano se faz recordação dos pecados. Cada vez que se fazia um sacrifício daquele, ia lembrar dos pecados, ia se recordar dos pecados. O pecado estava morando na vida e iria continuar eternamente, iria morar. E Deus, tendo misericórdia do seu povo, mandou o seu único filho, com o único sacrifício, resolver esse problema da vida, a carne e o sangue dele lá naquela cruz, cumprindo a lei, os mandamentos, as ordenanças, e assim estabelecer o segundo pacto, o pacto da graça de Deus, que é pela fé, é espiritual, amados. Então somente em Colossenses capítulo 1, versículo 24, vamos lá, que diz? Colossenses capítulo 1, versículo 24, amados, vamos abrir lá. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Quem é o corpo de Cristo, amados? O corpo de Cristo quem é? A igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Templo de 4 paredes, com teto. Corpo de Cristo, a igreja de Cristo, somos nós, amados, porque Ele faz morada em nós. Amém?
Glória a Deus. Aonde quer que formos, Ele é conosco, amado. Portanto, tão somente temos que ter esse cuidado. Vamos nos abster das manifestações das obras da carne, vamos nos encher desse Espírito e deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? E assim não haverá complicações na vida de vocês. E no versículo em diante, 25, da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Isso era Paulo falando aqui. Ele foi constituído ministro deste evangelho por Deus, não foi por homens. Ele não foi titulado por homens. Não teve a mão do homem posta sobre ele lá, pelo próprio Deus que o chamou, deu a ele o evangelho da graça, este evangelho que pregamos a vocês. Não foi por homens. Por que nós temos que ser ungidos por homens para levar a palavra do Senhor por aí, aonde formos, amados? Você precisa ser um pastor? Você precisa ser um apóstolo? Um missionário? É Deus quem te chama, te escolhe, te dá a obra, o trabalho, te dá o Espírito Santo, amado, para você propagar o nome do Senhor Jesus Cristo aonde você for. Aonde você for, amados. Sempre somos abordados por aí, sempre tem essas abordagens, a gente por aí, porque as pessoas não compreendem, amados. Muitos anos dentro de um templo, são anos e mais anos, amados. Mas a gente é paciente, temos que ter o amor de Deus em nós, no nosso coração, temos que usar da mansidão, do domínio próprio, usar a língua do Espírito Santo de Deus para com esses irmãos, e orar ao Senhor, como Paulo fazia, orar ao Senhor para que sejam salvos também, chegue nele a graça, a misericórdia de Deus, que saiam debaixo da lei, que saiam debaixo dos sacrifícios, amado, porque o Senhor já cumpriu toda a lei. Não temos mais que estar cumprindo a lei espiritual, não, com sacrifícios, não. Então, esse evangelho chegou a Paulo por Deus, não foi por mão de homem. Não foi o homem que chegou lá, o nomeou, o ungiu, impôs a mão na cabeça, você agora é um pastor, você agora é um apóstolo, você é um missionário, você tem um título. Não foi, o próprio Deus que o chamou. De jeito nenhum. Não foi, amados. Por que chegou até mim esse evangelho da graça? Por que eu estou falando a vocês? Por que será? Veio de mim mesmo? Será que veio de mim mesmo? Os livramentos que o Senhor tem me dado, o que não tenho passado. Será que eu pedi aquela situação? Passar por aquela situação? Amado, nós não sabemos dos desígnios de Deus, nós não sabemos. Então somente devemos aprender a ouvir a voz dEle, ouvir o chamado dEle, amado, sentir a alegria do Espírito Santo, entender, ouvir a voz do Senhor, entender a vontade dEle para conosco. Assim como foi com Paulo, ele o chamou e deu o Evangelho da Graça para ele pregar, e escreveu, e esse Evangelho chegou até nós. Chegou até nós, sentimos o Espírito de Deus em nós, pregamos a palavra, exortamos aos irmãos, com a verdade, com o evangelho da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade, amado, com o evangelho de Cristo. E assim seja. No livro de Efésios, voltando lá, Efésios capítulo 5, versículo 28, amém? Efésios capítulo 5, versículo 28. Que diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza. Não é mesmo, amado?
Quem se preza, cuida de sua carne, não é verdade? Marido e mulher, quando se casa, torna-se uma só carne. Da mesma forma que você cuida da sua carne, você preza pelo seu companheiro, a carne do seu companheiro, da sua companheira, do seu marido, da esposa, porque torna-se uma só carne, amado. Aí tem que cuidar, prezar por ela. É como se fosse um só. Você não deve se amar? Você não se ama? Então, da mesma forma o teu companheiro, a tua companheira, a esposa, o marido, olha só o exemplo que o Senhor compara. Olha só a comparação. Como também Cristo, a igreja, dessa mesma forma é Cristo com a igreja. Como é o marido e mulher, se preza, torna-se uma só carne, a mesma coisa é Cristo com a igreja, um só. Ele é o cabeça da igreja. Somos o corpo de Cristo, amado. E Ele preza por nós. O Senhor preza por nós. Ele tem um cuidado conosco. Ele cuida de cada um de nós. Então, no versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém? No versículo 32, grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Ele estava comparando marido e mulher, só corpo, a igreja, o relacionamento de Cristo e a igreja, que é o mesmo, amado, para que vocês entendam melhor como é que é o relacionamento de Cristo conosco, o relacionamento de Cristo e a sua igreja. E aqui, amado, para fechar aqui, para encerrar, vamos lá no livro de Gálatas, capítulo 3, amém? Para não nos prolongarmos mais, se for para falar do amor de Deus, o tempo é de Deus, e nos sentimos alegres de falar deste amor incondicional, e o tempo é o que menos importa. Mas vamos lá, Gálatas, capítulo 3. Versículo 8, que diz: ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, a Escritura, amado, já previa. A graça de Deus já estava escrita. Ainda na época dos profetas de Deus, os homens de Deus, olha só onde Paulo foi buscar. Desde Abraão, a Escritura já previa a graça de Deus. A fé, amado, porque o justo vive pela fé. Está vendo aí? Olha só. A Escritura prevendo que Deus havia de justificar pela fé o povo gentil, este povo que era desprezado sem lei, um povo idólatra, separado do povo de Deus, do povo de Israel, do povo judeus. Olha só, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão. Olha só onde Paulo foi buscar Abraão, desde Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De Abraão, amado, no velho pacto, na velha lei, aquela lei que o Senhor Jesus cumpriu, aqueles mandamentos, as ordenanças que o Senhor Jesus cumpriu. Olha só, de Abraão, já prevendo a Escritura, a fé. Por ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações, amados. E no versículo seguinte, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão tinha fé, está vendo aí? E olhe que era no velho pacto, debaixo da lei, ele tinha fé. Olha aí. Pois
todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, amado. Por isso que Jesus veio cumprir aquela lei, porque ela era maldição por nós. Estava sobre nós aquela maldição, aquela lei. Por isso que Jesus veio cumprir aquela lei, para que não tenhamos mais que passar por ela, amado. Não estamos mais debaixo de maldição. A lei era maldição. Nós não estamos mais debaixo da lei. Vocês compreendem por quê? Quando dizemos que não estamos mais debaixo da lei, a lei era maldição, era pecado, amado. E Jesus cumpriu aquela lei, aquele pecado, não está mais sobre nossos lombos, porque Jesus cumpriu. E mais, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, amados. Era lei? Se não cumprisse, amados, era maldito, seria punido, apedrejado até a morte, perante depoimento de 2 testemunhas ou mais.